Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas, e estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Análise de Risco. Então, mais uma vez, aqui está o nosso site, que está à disposição de vocês para busca de materiais de aula. E a nossa aula de hoje vai ser sobre o método RASOP, Análise de Perigos e Operabilidade. Esse método RASOP é uma técnica projetada para identificar perigos que possam gerar acidentes nas diferentes áreas da instalação, além de perdas na produção em razão da descontinuidade operacional. Dentre os objetivos, nós podemos citar que ele visa identificar problemas que possam contribuir para a redução da qualidade operacional da instalação, ou seja, a operabilidade da mesma. Também cabe lembrar que numa RASOP, a operabilidade é tão importante quanto a identificação dos perigos, sendo que na maioria dos trabalhos encontram-se mais problemas de operabilidade quando comparados aos perigos. Então, o RASOP ele é efetivo na identificação de incidentes previsíveis, mas também ele é capaz de identificar as mais sutis combinações que levam a eventos pouco esperados. O RASOP consiste na utilização de um conjunto de perguntas estruturadas usando palavras-guia que focalizam desvios fora dos parâmetros estabelecidos no processo ou na operação. Então aqui eu tenho um quadro que ilustra exemplos de palavras-guia. Então nós temos aqui alguns exemplos: nenhum, mais, alto, menos, baixo, reverso. Os parâmetros de análise, então você pode analisar, por exemplo, o fluxo, vazão, pressão, nível, produto, reação, e o desvio, que é a combinação entre a palavra guia e o parâmetro, ou seja, nenhum fluxo, menos fluxo, mais reação, nenhuma reação. Então, basicamente, o método funciona desta forma. Para a aplicação desse método, é necessário algumas documentações e informações necessárias. Então, vamos citar aqui algumas. Primeiro, o P e D, diagrama de tubulação e instrumentação. Você tem que conhecer toda a instalação do local onde você queira aplicar o método RASOP. Os fluxogramas de processo e balanço de materiais. Plantas de exposição física da instalação. Desenhos isométricos. Memorial descritivo do projeto. Folha com dados dos equipamentos e também diagrama lógico de intertravamentos juntamente com a descrição completa. Esses são alguns exemplos. Claro que outras informações poderão ser necessárias a depender da situação em que você queira aplicar. Bom, então vamos para uma aplicação prática. O primeiro exemplo que nós temos é o seguinte: considere como um exemplo simples o processo contínuo onde o ácido fosfórico e a amônia eles são misturados para produzir uma substância inofensiva, o fosfato de diamônio, o DAP. Tá? Então, como é que esse processo funciona? Veja só, é uma mistura de ácido fosfórico e amônia. Existem algumas condições. Se for acrescentada uma quantidade inferior de ácido fosfórico, a reação será incompleta, com produção de amônia. Tá? E se a amônia for adicionada em uma quantidade inferior, haverá a produção de uma substância não perigosa, porém indesejável. Né? No entanto, a situação anterior, quando a gente acrescenta uma quantidade inferior de ácido fosfórico, a gente vai ter uma presença maior de amônia, e a amônia sabe que é um produto perigoso, né? Então é indesejável também e é uma substância perigosa. Então, cabe à equipe RASOP, né, que está aplicando a técnica, investigar os perigos decorrentes da reação. Então, vamos lá. Aqui nós temos a unidade de produção de DAP da indústria. Nós temos aqui, no primeiro nodo, o nodo 1, né, o recipiente que, que contém o ácido fosfórico, né, e tem uma válvula lá de controle. O nodo 2, que contém o recipiente contendo amônia, que vai ser introduzido no processo, misturado com ácido fosfórico. Aqui é o tanque de mistura, onde vai promover a mistura e a reação do ácido fosfórico com amônia. E, por fim, o nodo 3, o recipiente onde tem um produto final, que é o fosfato de amônio, né? Produzido de acordo com a dosagem
adequada de ácido fosfórico e amônia. Então vamos lá para a aplicação, tá? Então aqui nós temos a nossa tabela do método RASOP, certo? E aí nós vamos levar em consideração a análise do primeiro nodo, nodo 1, onde nós vamos trabalhar com o ácido fosfórico. E aí vamos fazer a seguinte análise. Vamos utilizar como palavra guia nenhum, tá? E o parâmetro de análise a vazão, ou seja, a vazão do ácido fosfórico para o tanque de mistura, ok? Então, a minha condição seria, meu desvio, nenhuma vazão de ácido fosfórico. Causas possíveis para isso. Então vamos lá. Primeiro, a válvula A, como está mostrado lá na parte superior, falha fechada. Então por isso que eu não tenho nenhuma vazão. Além disso, nós podemos ter que o estoque de ácido fosfórico esgotou-se. Não temos mais ácido fosfórico. Ou houve um entupimento ou ruptura dessa tubulação, né, que alimenta o tanque de mistura. Quais são as consequências? Eu vou ter um excesso de amônia no reator, porque eu estou alimentando com amônia lá no nodo 2, né? E isso vai causar problemas para a minha indústria, né? Quais são as ações requeridas? O fechamento automático da válvula B, está aqui a válvula B, do tanque de amônia, né? Cessar a alimentação de amônia, uma vez que eu não tenho a alimentação no processo pelo ácido fosfórico, né? Proveniente do depósito de ácido fosfórico, ok? Então vamos lá, dando continuidade. Vamos continuar ainda analisando o nodo 1, como exemplo, tá? E depois vocês vão ficar para a tarefa de casa, fazer a análise para o nodo 2. Então vamos lá. No nodo 1, vamos utilizar a seguinte palavra guia, menos. E vamos continuar com o mesmo parâmetro, vazão. Tá? Então eu vou ter o seguinte desvio, menos vazão de ácido fosfórico, ou seja, uma menor quantidade de ácido fosfórico que está sendo utilizada para dosar a mistura com amônia para gerar o fosfato de amônio. Possíveis causas, vamos lá, mais uma vez, eu posso ter a válvula A parcialmente fechada, por isso que eu vou ter uma menor vazão, ou eu posso ter um entupimento parcial ou vazamento na tubulação. Quais são as consequências? Se eu estou colocando menos ácido fosfórico, eu vou ter um excesso de amônia no reator, e aí eu posso ter uma liberação para a área de trabalho. Ações requeridas, fechamento automático da válvula B, ou reduzir-se a vazão proveniente do depósito de ácido fosfórico. Bom, está aqui a válvula B. Vamos para a próxima palavra guia, mais, e o desvio seria mais vazão. Ou seja, eu tenho uma quantidade maior de ácido fosfórico. Quais são as possíveis causas para isso? Vocês podem citar como exemplo, e como consequência que a gente já viu, né, eu vou ter um excesso de ácido fosfórico, degrada o produto, e nenhum perigo para a área de trabalho, porque eu vou ter uma substância indesejável, porém não ofensiva. Tá? Ainda continuando com o nodo 1 da nossa análise, vamos usar a seguinte palavra guia, em parte. Tá? E como desvio, ácido fosfórico menos concentrado. Então vamos pensar que o ácido fosfórico está menos concentrado do que ele deveria estar lá no seu tanque. As possíveis causas: o fornecedor entrega um produto diferente ou de menor concentração, ou houve um erro no enchimento do tanque de ácido fosfórico. Tá? E aí, como consequências, mais uma vez, eu vou ter o excesso de amônia, porque ele está sendo alimentado, né, pelo nodo 2, o tanque de agitação, e, consequentemente, eu posso ter uma liberação para a área de trabalho. Como ações requeridas, primeiro, verificar a concentração do ácido fosfórico no tanque após o enchimento, né, para verificar se está dentro das especificações necessárias. Então, gente, para essa aula aqui estão as referências utilizadas. Agradeço pela sua atenção e até a próxima aula com mais uma ferramenta de análise de risco.